No quartel, Zankan aparenta estar bem cansado e com muito sono, e quando provavelmente ele ia em direção ao seu quarto para se deitar, escuta vozes de várias pessoas, então sem perder tempo, ele vai ver o que é. Ele se depara com uma festança, com um monte de zeladores e auxiliares comendo e bebendo sem pensar no amanhã. Ele vê Ryo e pergunta o que é tudo aquilo. Ela diz que é a festa de boas-vindas do Rudo à superfície. Zankan, que ainda não gosta muito do Prota, começa a criticar e diz que a maioria que está ali nem sabe quem ele é. Ryo diz que não tem problema, a festa serve também para a galera dar uma desestressada. Zankan repara que Rudo não tá muito animado não, ele tá jogado em uma mesa sozinho, de cabeça baixa. Ryo diz que ele ficou assim porque ele não conseguiu usar muito bem o utensílio personalíssimo dele, e Zankan, de um jeito meio debochado, diz que peninha. Ele muda de assunto e pergunta para Ryo sobre a fera maculada que enfrentaram. Ela explica que essa fera não era alimentada com ânima, mas sim com um objeto como um utensílio personalíssimo, e que na hora eles ficaram bem apavorados e sem saber o que fazer, então ela escalou o assunto para a chefia e veio embora o mais rápido possível para comer e beber. Zankan diz que ela não muda mesmo, e ela diz que depois da reunião, Andin e Semil vão se juntar a eles na festa. Depois disso, Zankan fica todo animado, com a possibilidade de Andin aparecer. Rudo continua lá, jogado na mesa, numa deprê danada, então o auxiliar do aperto de mão aparece para conversar com ele. Ele se apresenta e diz que se chama Gris Rubion. O cara é gente boa e tenta levantar a moral do Prota, dizendo que ele mandou muito bem na missão. Rudo diz que não fez nada, que não conseguiu ajudar e só atrapalhou. Gris diz que ele salvou o folo da fera maculada, o auxiliar mais novo. Rudo rebate que no fim ele e a Ryo tiveram que salvar ele. O Prota está com muita raiva e diz que no paraíso sempre foi assim. Ele perdia a cabeça e acabava fazendo merda, e quem sempre o salvava era o Hector. O Prota está muito frustrado porque ele insiste que tem que voltar lá pra cima, mas como? Se ele não mudou em nada, que nem sabe usar os seus poderes e ainda por cima precisa ser salvo. Nessa hora, Gris o agradece por eles terem uma conversa franca, pois a maioria despreza os auxiliares por não terem poderes e muitos até os consideram um fardo. Ele conta um pouco sobre o Folo, que ele está trabalhando pesado e até já está cuidando muito bem de um item para se tornar um utensílio personalíssimo e virar um giver, mas mesmo que isso aconteça, ele não vai deixar de ser um auxiliar, só para calar a boca da galera que fala mal deles. Gris é bom nos conselhos, ele diz pro Prota esquecer um pouco essa paranoia de ser o mais forte, de vingança, e pensar no que ele mais queria antes dessas merdas todas terem acontecido. Ele diz pro Prota focar nisso e se lembrar que ele não está no paraíso, mas que ainda está vivo, e faz um carinho no cabelo do Rudo. O cara é bom mesmo, hein? Ele abalou com o emocional do Prota, que ameaça ir às lágrimas, mas antes disso acontecer, Andin aparece se escorando nele, falando que ele está exausto e cortando o clima de deprê. Ele insiste pro Rudo aproveitar a festa, Ryo concorda e diz que se ele demorar vai acabar toda a comida, mas Zankan diz que quem tá mandando bala é ela. Então Rudo se levanta e percebe que está cercado de uma galera muito gente boa e vai aproveitar a festa. Do nada o Zé Mané liga um rádio com uma música bem estranha, a galera não entende nada e o maluco começa a pichar ali mesmo. Andin diz pro Rudo prestar muita atenção nele, esse maluco se chama Godo e segundo Andin ele faz o que quer sem vacilar nem um segundo. A galera começa a reclamar, também não é pra menos, todo mundo tá comendo e o cara tá lá, tacando spray na parede. Ele não tá nem aí e continua fazendo o seu grafite. Corta pro sequestrador que acabou sendo sequestrado, que ironia, né? Esse maluco sofreu, ele foi torturado ao extremo, diz que não sabe mais nada e implora pro outro maluco deixar ele ir. O cara concorda, mas acaba mandando o coitado pro vinagre de uma maneira bem brutal. Ele está atrás do Rudo e agora já sabe até os detalhes do cabelo do Prota. A recepcionista Semil chega até sua mesa e atende uma ligação. Em seguida, ela está reunida com alguns membros da equipe, dizendo que receberam o serviço. Zankan, que não vai mesmo com a cara do Prota, questiona por que ele está ali, já que ele é só um aprendiz. Ele ainda menciona que sabe que ele é o treinador dele, mas só depois que ele for oficializado como um zelador. Semil explica que chamou o Rudo porque a missão pode ser do interesse dele. Ela conta que uma mercadora atravessava a zona poluída carregando um celestial, quando ela foi atacada e a fera acabou pegando a carga. Então ela quer que a equipe recupere a carga, que a fera acabou tomando dela, que no caso é o celestial. Semil ainda diz que pensou no Rudo porque parece que esse outro celestial caiu lá de cima e que talvez ele possa ter alguma informação de como voltar pra lá. Gris menciona que sabe o que o Rudo está pensando, mas que essa decisão só cabe a ele. O Prota está num dilema, se ele for pode atrapalhar todo mundo por não saber usar os seus poderes, mas por outro lado ele pode conseguir informações promissoras do novo celestial que apareceu. Então depois de pensar um pouco ele acaba decidindo ir. Zankan não gosta muito, mas Semil melhora muito o astral dele só em dizer que queria que Andy fosse com eles, mas ele está ocupado. Então segundo ela, Andy disse que se os Zankan fossem tudo estaria sob controle. Aí o cara ficou todo derretido. Ficou claro que ele tem uma queda pelo chefe, hein? Ou vai ver é só admiração mesmo. Zankan fica todo animadinho e diz pra todo mundo dar o seu melhor. Rudo pergunta pra Gris se ele não usa nenhuma arma pro trabalho. Ele diz que até anda com uma faca, mas que na maioria das vezes vai de mão limpa mesmo. Polo espalha pra todo mundo que ele também
também tem um amuleto que reza todas as vezes antes do serviço para todo mundo voltar bem. Gris fica todo irritado e diz que não era para ele falar, então ele mostra o treco pra galera e diz que comprou em uma loja e que mal não vai fazer, então não tem problema em rezar. Esse cara é muito gente boa. Aí do nada aparece uma assombração assustando a galera. Na verdade, ela é a mercadora que contratou o serviço dos zeladores. Rudo começa a encher a mulher de perguntas sobre o tal Celestial. Ela responde que não sabe de nada sobre ele. Ela conta que o encontrou por acaso quando passava com suas mercadorias e viu ele jogado inconsciente. O Prota desconfia e questiona se ela não está querendo vender o Celestial. Ela afirma que não, que só está muito preocupada mesmo e quer resgatar ele da fera o quanto antes. Eles vão indo até o local onde supostamente a fera se escondeu e Zancan vai refletindo que se a fera realmente pegou o Celestial, a chance de sobrevivência dele é bem baixa. Mas que tem alguma coisa errada aí, porque nunca aconteceu de uma fera maculada pegar uma pessoa assim sem mandar ele pra vala. Eles chegam até o prédio e Zancan diz pra galera ficar atenta, já que não tem como saber onde a fera está. Eles entram no local e avistam alguém sentado em uma cadeira. Nessa hora a mercadora tem um comportamento bem estranho, ela vai empurrando a galera sem parar, e quando o pessoal percebe que é um boneco já é tarde demais. O chão desaba e a mercadora vaza dali. O pessoal cai em um buraco, a mercadora aparece na borda perguntando se estão todos bem. Gris pergunta do Celestial e ela apontou pro Rudo, que é ele o Celestial, e começa a derreter. Do túnel aparecem 2 pontos roxos e uma voz feminina chamando pelo Giver Celestial. E Zancan já saca o que aconteceu. Acontece que eles caíram em uma armadilha feita pelos arruaceiros, característicos por utilizarem lanternas com a luz roxa. Gris explica que arruaceiros não passam de bandidos, que não eram grandes coisas, mas que de um tempo pra cá têm evoluído. Hoje em sua maioria são Givers cada vez mais brutais e até utilizando experimentos bizarros. Ele pede para 3 auxiliares procurarem uma rota de fuga e ele e o Folo ficam encarregados de proteger o Rudo. Gris sente muito, mas diz que o Zancan vai ter que dar conta dos dois, que concorda e pede para eles irem rápido. Rudo fica pistola de novo, afinal mais uma vez ele está fugindo e não conseguiu ajudar em nada. Ele até imagina que conseguiria com um deles, mas Gris diz que esses não são como os sequestradores que ele enfrentou antes e que é melhor se retirarem. Zancan começa a conversar com os malucos, dizendo que o Celestial valeria uma boa grana para eles curtirem o resto da vida e que imaginou que seria só uma questão de tempo até eles o rastrearem. A maluca diz que não pretendia vendê-lo, mas sim fazer umas perguntinhas para ele, tipo como ele passou pela fronteira sem morrer. A moça começa a criar vários bonecos de lama e atacar Zancan, que vai acabando com todos, sem muitos problemas, afinal eles são muito fracos. Ela diz para ele tomar cuidado, porque eles podem ter uma surpresinha dentro. Então um dos bonecos se abre e o parceiro dela aparece, atacando o Zancan. A Giver diz uma verdade, eles estão acostumados a lutar com feras maculadas e não com humanos, e vai provocando ele. Zancan vai atacando as bonecas de lama, mas vai levando uma surra do comparsa que aparece do nada atacando ele. E se estava ruim, agora piorou. Ela esparrama alguns pontos de lama no lugar e Zancan cai bem em cima de um. E quanto mais se mexe, mais fica preso. A doidona vai contando vantagem, achando que a parada já estava ganha, mas Zancan não deixa barato e começa destrinchando tudo o que viu até agora. Ele já decifrou todas as táticas da dupla. A mulher controla os bonecos com a pá e o homem vem com um ataque físico, utilizando sapatos de neve para não afundar na lama. A mulher fica irritada e diz que isso não muda nada, que a situação dele só piorou. Então Zancan diz que é verdade sobre a questão do combate contra pessoas, mas diz que quando se trata de conhecer o utensílio personalíssimo, ninguém supera ele. Ele conhece tudo sobre a sua arma, então ele bate com ela no chão, causando uma espécie de onda de choque, revelando em qual boneco está o comparsa. Aí ficou fácil, Zancan vem pro ataque e com apenas um golpe em cada um, já vence a batalha. E quando ele ia contando vantagem, que acabou com os dois com uma porrada só, aparece atrás dele um maluco que é uma cópia do Wolverine, dizendo que ele também vai cair. E o episódio chega ao fim com o Zancan botando 2 arruaceiros para dormir, mas correndo um sério risco ao ser pego desprevenido pelo Wolverine da Shopee. Será que ele vai sair dessa? Pernas para quem tem. O Prota segue correndo sem parar. Ele observa a escuridão que está atrás dele e acaba se chocando com o Gris, que estava parado no meio do caminho. A galera encontrou uma saída. Gris diz para 3 deles subirem à superfície e buscar ajuda. Ele diz que vai atrás do Zancan para ver como ele está, mas antes de ir, eles escutam passos de alguém que vem correndo em sua direção. Vixe, mano, deu ruim, hein? Gris fica aliviado, imagina que é o Zancan. Pergunta se ele está ferido e o que aconteceu com os arruaceiros. Mas não é ele que aparece. Será que o Zancan foi pro vinagre? Quem aparece é o maluco arruaceiro das garras. Ele confere se o Rudo é o Celestial que ele está atrás e bate com as descrições que ele tem. Cabelo branco com pontas pretas e olheiras de quem não dorme há 100 anos. O doidão pula na parede acima deles e utiliza suas garras para obstruir a passagem para fora dali. Gris ainda tenta barganhar, afirmando que o Rudo é um zelador e se ele fizer alguma coisa com ele, todos os zeladores vão estar no seu encalço. O arruaceiro não tá nem aí e dá uma resposta sem noção, dizendo que se atrasou, que acabou se perdendo e quando chegou, os outros 2 arruaceiros já tinham perdido a luta. Ele pede desculpa e diz que não pretendia dar tanto tempo assim a eles. Gris pergunta o que ele fez com Zancan, ele ignora, vem na direção do
do Prota e arranca a máscara dele, dizendo que ali não precisa daquilo e que tem alguém querendo ver ele. Então Rudo pergunta o que ele fez com o mala do Zanka. Aí ele responde que só deixou ele apagado, porque ele tenta pegar leve com quem é forte. Ele envenenou o Zanka e deixou o coitado lá jogado. Ele mostra suas garras e pede pro Rudo vir com ele, que não vai doer nada. Nessa hora, Gris e Folo vêm atacar o maluco, que desvia e com um único golpe acerta os dois. Ele repara e diz que Folo tem potencial, mas Gris, segundo ele, é um fracote. Gris entra na frente do Prota e diz que vai proteger a sua equipe a qualquer custo. O arroceiro zomba de Gris e insinua que não tem como um fracote proteger alguém. Rudo pede pra Gris sair da frente, porque ele vai se virar. Não tem como auxiliar encarar o arroceiro, e não acredito, mano. Antes do Prota acabar de falar, o doidão pede pra ele não ficar triste não, mas que o auxiliar já estava morto. O maluco cravou suas garras no Gris sem ninguém ver, e depois que ele mostra pro Rudo o que fez, crava elas de uma vez pra terminar o que começou. O arroceiro diz pra ele não se importar com aquilo, afinal ele era um fracote, e o amuleto do Gris sai voando. Vixe, agora lascou. O Prota, que já não estava muito bem das ideias, viu mais uma pessoa que ele gosta sendo assassinada na sua frente, então lembranças do passado começam a vir à tona. Rudo ainda era uma criança, e quando Hector entra no quarto dele, o doido está socando a cabeça na parede. Hector pergunta por que ele está fazendo aquilo, e para não machucar ninguém, o Prota decidiu machucar ele mesmo. Seu pai de criação pergunta o que mais ele sente, e esse garoto teve sérios problemas, hein? Ele responde que não sente nada, literalmente nada. A única coisa que sente é uma raiva tremenda dentro de si, que também não sabe dizer o porquê sente tanta raiva. Hector imagina que o motivo dos seus pais terem descartado ele tenham causado uma tristeza tão grande que acabou se transformando em raiva, e tem um plano para ajudar ele. A partir daquele momento, eles vão sair e ter várias experiências diferentes, na intenção de encontrar coisas diferentes de que o Prota goste e preencher um pouco do vazio que ele sente. Então eles começam a tentar de tudo, livros, futebol e até cozinhar, mas nada interessa o Prota. Até que ele vê uma pessoa jogando lixo na parte rica da cidade. Ele pergunta pro Hector o que é, que responde que não é nada demais, é só uma pessoa jogando lixo. Do nada, Rudo sai correndo, pega o que foi descartado no lixo e começa a chorar desesperadamente. Hector entende que ele consegue encontrar valor nas coisas que as pessoas jogam fora. De volta à batalha, o Prota está diferente, hein? Parece muito mais confiante em saber o que está fazendo. Gris, que por um milagre ainda está vivo, reflete que Rudo descobriu como usar o seu poder, que não é transformar tudo o que ele toca em utensílios personalíssimos, mas trazer à tona o valor máximo dos objetos. Ele transforma o amuleto do Gris em uma super máquina. O arroceiro está até babando com o que acabou de ver. Esse cara é maluco mesmo. O doidão pergunta pro Rudo se aquele é o utensílio personalíssimo dele e o que ele faz. Rudo olha pro lado e vê Gris nas últimas. Ele lembra que foi por causa dos conselhos que o auxiliar disse que ele conseguiu enfim utilizar os seus poderes da forma certa. Ele ameaça o arroceiro e jura que ele vai levar uma surra. O doidão revela que se chama Jabber e que vai se divertir um pouquinho antes de levar o Prota. O maluco vem pra cima e uma luta interessante vai começar. O que será que o utensílio do Prota faz, hein? Folo está tentando parar o sangramento do Gris, mas não está conseguindo. Ele diz que eles têm que sair dali. Gris diz que vai ficar bem. Sei não, hein? Gris começa a refletir que o motivo do Rudo não conseguir utilizar o utensílio personalíssimo da última batalha é porque ele carregava muitas emoções, desespero, raiva, distraindo ele do propósito, mas que agora eles não precisam mais se preocupar. Na luta, Jabber vai pulando pra lá e pra cá, e Rudo parece imóvel. O arroceiro diz que achou que ele quisesse lutar, e o Prota diz pra ele vir pra cima, chamando ele de merda. Jabber não gosta muito e diz pra ele chamar ele pelo nome, e vai pra cima. Jabber tenta atacar de todo jeito, mas não está conseguindo acertar nenhum golpe no Prota, que vai se esquivando com muita facilidade. Não sei o porquê, mas Rudo explica o que o utensílio dele faz. Ele diz que o Gris fica rezando pro amuleto proteger e não deixar nenhum mal acontecer com eles, e na concepção dele, para nenhum mal acontecer e não se machucar, deve-se garantir que nenhum ataque o acerte. Jabber imagina que ele só consegue desviar, mas não consegue atacar, e o que acontece é que o utensílio faz ele desviar do Prota. Ele duvida e vem ao ataque de novo, então o utensílio desvia ele do Rudo, que dá um belo de um soco na cara dele. Rudo diz que vai arrebentar o maluco de tanta porrada, e no fim quem vai se divertir é ele. Jabber vem pra cima e vai apanhando bonito, então ele começa a correr levantando uma cortina de poeira e jogando algumas pedras no Prota, tentando distrair ele. Rudo desvia das pedras e acerta o maluco de novo. Xiii, vi um possível BO aí, hein? Esse cara gosta mesmo de apanhar, ele continua atacando, mesmo vendo que não está dando certo, tá apanhando mais que pandeiro, até que o Prota dá um golpe final deixando o Jabber só o caco. Rudo diz que já deu, mas o Jabber é doidão, só pode ser sadomasoquista ou estar noiado. Ele diz que fazia tempo que não apanhava tão gostosinho assim e que está se divertindo muito, e diz que percebeu uma coisa no utensílio personalíssimo do
Prota. Quando ele jogou as pedras, ele percebeu que o utensílio não interferiu, então ele acha que ele só age quando entende hostilidade, e como as pedras não tinham vontade própria, ele não entrou em ação. Ele fala das suas garras e diz que a garra da mão direita possui uma toxina muito forte, e o maluco simplesmente pega e enfia as garras em si mesmo. Tô falando que esse cara tá doidão? Rudo fica sem entender nada, o doidão está lá gritando, dizendo que aquilo está bom demais, e pergunta pro Prota que se ele perder a consciência e começar a atacar de um lado pro outro sem pensar em nada, será que o utensílio vai perceber alguma hostilidade? Ele afirma que quer ver isso e desmaia. Rudo, no entanto, parece um pouco preocupado. E o episódio termina com o maluco testando uma abordagem nova. Ele se autoferiu com veneno e ficou inconsciente na esperança de atacar o Prota e não ser pego pelo utensílio personalíssimo dele. Se funcionar, Rudo está lascado, hein? Será que vai dar certo isso? Jabber está todo estropiado e doidão por ter provado do seu próprio veneno. Ele dá um grito bem alto e vem com tudo pra cima do Prota, que fica impressionado com a força que o maluco ainda possui. Rudo olha pro Folo e pro Gris e zarpa dali o mais rápido possível, senão eles correm o risco de se machucar também. O doidão vem no encalço dele e complicou pro Prota. Está acontecendo exatamente como Jabber havia imaginado. Jabber, que parece ter um parafuso a menos, mandou muito bem nessa jogada. Rudo vai ter que se virar bonito, já que agora ele não pode mais contar com a ajuda do seu utensílio personalíssimo. Ele fica impressionado com a dedicação do seu oponente e reflete que ou ele é muito dedicado ou acabou de descobrir o que significa ser um masoquista. O maluco não para de atacar e o Prota, sem ter muito o que fazer, vai fugindo como pode, tentando escapar de todas as formas das garras de Jabber, que se acertar vai ser o fim pro menino do cabelo branco. Rudo vai se esquivando como pode, mas chega no momento que ele fica sem saída e o fim parece próximo, afinal as garras do Jabber estão prestes a acertar a sua cara. Sorte que Zanca resolveu aparecer e salvar a sua vida. Ele não tá muito bem não, mas tá boladão e quer trocar com o Rudo para dar um fim nele de uma vez por todas. Rudo fica surpreso que ele ainda esteja vivo, mas diz que ele não está parecendo muito bem não. Zanca desconversa e diz que nunca esteve melhor. Ele aproveita e comenta sobre o Prota ter conseguido enfim usar os seus poderes e que achou muito maneiro, mas Rudo explica que o Fi de rapariga já descobriu como ele funciona e que agora ele não serve mais. Zanca parece pensar em alguma coisa, ele já sabe como o utensílio do Prota funciona e quais os movimentos do Jabber, afinal ele estava ali assistindo a luta o tempo todo, então ele pergunta pro Prota se pode atacá-lo. O plano dele é atacar Rudo, na intenção do amuleto mover ele na direção do Jabber. Como o bastão dele é muito mais longo que as garras, ele pode levar vantagem. Rudo não está muito confiante, afinal se não der certo ele vai apanhar de graça. Zanca diz que se isso acontecer, é só ele engolir o choro. O arruaceiro levanta e eles vão testar o plano. Zanca alerta Rudo para ele não deixar as garras tocarem nele e que sente uma raiva terrível delas. Rudo dá o troco e diz para ele engolir o choro. Se Zanca tinha alguma dúvida, agora não tem mais. Ele ataca Rudo com tudo. O amuleto muda ele para a direção do Jabber. Ele aproveita e dá uma lapada seca nele. O plano funcionou, mas Rudo está pistola porque Zanca tocou ele com tudo para machucar. Zanca dá um migué e diz que não, que foi só um teste mesmo. Como o teste deu certo, eles colocam o plano em prática. Zanca vai atacando o Prota, acertando o Jabber sem parar. É uma lapada atrás da outra, e esse maluco tem uma resistência absurda, hein? Até que de tanto apanhar, o doidão recupera a consciência, só pra ver Zanca afundar ele no chão com um golpe final. Depois dessa, o zelador, que não estava 100%, ficou exausto, ele não consegue nem ficar de pé e cai de costas no chão. Tomara que Jabber não se levante. Rudo ficou muito chateado, afinal o seu utensílio, o amuleto do Gris, vira cinzas e começa a se desintegrar. O Prota fica bem triste e não sabe o que fez de errado. Vixe, o Prota não parece nada bem. Do nada ele começa a engasgar e cai de cara no chão. E o pior aconteceu, ele acabou sendo envenenado. E pra piorar, o maluco usa a garra da esquerda e levanta como se nada tivesse acontecido. Zanca não acredita e pergunta como ele ainda está de pé. Ele explica que a sua garra da esquerda, ela possui uma toxina que ajuda a não sentir dor. Ele não perde tempo e injeta o veneno no Zanca de novo. Agora ferrou tudo de vez. Ele vai em direção ao Rudo e começa a arrastar ele, dizendo que não pode perder tempo, senão vai levar esporro de novo. Ele passa correndo por Zanca, que está paralisado e não pode fazer nada, e de um jeito debochado se despede dele. Rudo está imóvel, irado, se culpando de novo por tudo isso que aconteceu. Jabber sai dos túneis e acha bem estranho, afinal a saída era em um prédio e ele acaba aparecendo em uma rua. Ryo está na espreita, só esperando ele, e quando ele se distrai, já leva uma pancada na barriga. Agora ele se lascou bonito, hein? Rudo com certeza vai se safar dessa, afinal só do Annie estar ali já é sucesso garantido. Uma das auxiliares está preocupada com o restante da equipe. Annie a tranquiliza e diz para ela reunir o pessoal e ir lá socorrer eles. Mano, esse Jabber é maluco mesmo. Ele diz que todos eles parecem ser bem fortes, e ele ali, todo estropiado e tristinho, enquanto eles o observam como se ele fosse um saco de lixo. E desse jeito eles vão deixar ele com o instrumento aceso. Xiii, mano, lá ele, hein? Rudo está só o pó, e Andy pergunta se ele lutou contra esse maluco o tempo todo, e diz que deve ter sido um encontro muito desagradável. Ryo, que é extremamente positiva, diz que o Rudo
Rudo está melhor do que ela imaginava e diz que ele está muito bom. Outro zelador diz que ele não está nada bem, que mal está conseguindo respirar. Endin diz que tem muita coisa que quer perguntar para ele, mas alerta que não existe a possibilidade dele voltar pro buraco de onde veio. Jabber diz que essa é uma daquelas situações em que ele vai ser aprisionado e torturado para sempre. Diz que está com muita vontade de fugir, mas que não pode ir sem cumprir a sua missão, que é levar o Rudo com ele. Do nada aparece uma mina abraçando ele por trás, dizendo que acabou, que não tem como continuar com a missão. Ele discorda e diz que agora que ficou bom, ela quer atrapalhar. Ela insiste e diz que o chefe estava com um sorriso enorme no rosto. Jabber desconversa e diz que tá tarde, que precisa ir embora. Ele se despede do Rudo e diz que gostou muito de brincar com ele. O Prota, mesmo só o bagaço, jura vingança e que ele vai pagar caro pelo que fez com o Gris. O maluco fica espantado que o Prota ainda esteja consciente, apesar da quantidade de veneno que recebeu. Ele repara no desenho da luva do Prota e fica surpreso. Parece que as luvas do Rudo são de algum conjunto especial. Ele se despede e fala pro Rudo cuidar bem das luvas, que o seu chefe vai ficar bem feliz quando ficar sabendo disso. Então eles entram numa espécie de portal na parede que mais parece um bueiro e dão no pé. O restante da equipe foram resgatados. Anka está conversando com o Ryo e Rudo corre em direção ao Gris. O coitado do auxiliar não está muito bem. Rudo pede desculpas por ter quebrado o amuleto dele. O auxiliar diz que era muito importante para ele, mas que se ajudou o Prota de alguma forma é o que importa. E o episódio termina com Rudo pedindo desculpas por ter quebrado o amuleto de Gris, que por sua vez diz que o importante é que o ajudou de alguma forma. O coitado do auxiliar está muito machucado. Será que ele vai sair dessa? Meu amigo, se prepare, porque muita coisa doida acontece neste episódio. Rudo enfim conhecerá o seu chefe e vai provar doce pela primeira vez. Será que ele vai gostar? E tem uma reviravolta surpreendente sobre Gris, que foi ferido gravemente no último episódio. Então não perca e assista até o fim para não perder nenhum detalhe. Rudo está em um banco, sentado, cabisbaixo, na mó deprê. Endin chega perguntando por que ele está com aquela cara de bosta, já que conseguiu dominar o seu poder e utilizar o utensílio personalíssimo da maneira correta. O Prota, que está sem paciência nenhuma, diz que é o Gris, o auxiliar que se lascou bem na frente dele. Ele associa com a morte do Recto e diz que no paraíso foi a mesma coisa, que ele não conseguiu salvar quem sempre ajudou e agora aconteceu de novo, e pergunta se isso vai sempre acontecer com ele. Endin tenta tranquilizar o Prota, explicando que o Gris sabia onde estava se metendo e que ele não o protegeu só por ele ser um celestial, mas sim por fazer parte da equipe dos zeladores, e por fim diz que ele deveria entrar para falar com ele. Oxe, e eu achando que o maluco tinha ido pro vinagre? Rudo chega para falar com o Gris e não acredita no que vê. Mano, que magia é essa que essa galera usou? Gris, que estava entre a vida e a morte, parece novinho em folha. Andy começa a zoar o Prota, fazendo cafuné nele, dizendo que entendeu por que ele estava todo tristinho e que ele achou que o Gris tinha batido as botas. O Prota fica todo envergonhado e diz que ele também teria pensado que Gris tinha ido pra vala, depois de ver as garras do Jabber entrar no peito dele. Gris diz que está bem vivo graças à equipe médica dos zeladores e é uma princesa que está do seu lado, que segundo ele foi a estrela do dia. Ela é a única zeladora Giver que tem o poder de cura e um nome bem difícil. Ela se chama Eisha Stilza. Bom, eu acho que é isso. Caraca, essa mina é mais tímida do que o Rudo. Ela é bem modesta e diz que normalmente não é muito útil e que foi só uma coincidência. Gris agradece e diz que foi ela quem o salvou da morte certa. Polo, que está bem para baixo, também recebe o seu agradecimento e um conselho para não se apressar e ir no seu tempo, que logo conseguirá virar um Giver. O maluco fica todo emocionado e se joga em cima do Gris. Para completar, ele diz que Rudo também mandou muito bem. Ele foi excelente trabalhando em equipe com o Zankam para conter o maluco do Jabber e que não precisa se preocupar com o amuleto, já que foi bem útil na batalha. Fica um silêncio danado, como se estivessem esperando a resposta do Prota, e ele só responde com um saquei. Puta que o pariu. Em seguida, diz que ficou muito feliz que Gris esteja vivo. Endin diz que de qualquer forma agora os arruaceiros declararam guerra contra os zeladores e que as feras maculadas não são a única coisa que eles precisam se preocupar, e diz que conseguiram novas informações. Um cara estranho entra na sala e diz que eles mencionaram sobre uma fronteira e parece que eles estão tentando achar uma forma de ir pro paraíso. Rudo pergunta quem é. Endin responde que esse é o chefe. Depois de 7 episódios, enfim conhecemos o chefe da galera. Ele se apresenta pro Rudo e diz que se chama Arca Corvus e que atualmente ele é o líder dos bandos de Zé Ruelas. Ele continua dizendo que sabe que o Rudo está ali só de passagem até descobrir uma maneira de voltar pro paraíso. Ele diz que não pretendia aceitá-lo na equipe, mas a maneira como o Prota agiu para proteger os amigos e o poder que pode ajudar muito, acabou aceitando ele oficialmente como um zelador. O chefão pede para ele dar uma
passada no escritório, lá ele tem uma muda de roupa pro Prota, porque essa dele deve estar numa carniça danada, hein? E que tem algumas informações pra ele. Já no escritório, Arca vai falando mais sobre a tal fronteira. Ela fica no meio termo entre o paraíso e a superfície, mas parece que quem tenta passar por essa fronteira vai pra vala. Ele menciona uma mulher que vive na zona proibida, parece que ela ajudou uma pessoa a chegar no paraíso. Perguntada por que ela vivia num lugar daquele, ela respondeu que ficou observando as pessoas que são jogadas no abismo, caindo, e que tem pessoas que conseguem subir e descer sem morrer. O chefão diz que sendo assim, deve ter alguma chance de conseguir voltar pro paraíso. O Prota se enche de esperança e imagina que se localizar uma dessas pessoas que conseguiu voltar pro paraíso, ele descobre como voltar. Ah, se fosse fácil assim. A Arkan já alerta que não vai ser nada fácil e diz que essa será uma missão quase que suicida e pergunta se ele vai ou se vai ficar. Sem pensar duas vezes, Rudo responde que não tem como não ir. Engin entra e elogia o Prota, dizendo que a roupa ficou maneiríssima nele. Confesso que ficou bom mesmo. E, mano, parece que já vai ter alguma bomba aí, hein? Já que aparece uma linha do Zanka suando frio e uma parada bem estranha acontecendo. Rudo, que deve ter nascido de 5 meses, já quer ir atrás da mulher. Folo está tentando segurar o fio de rapariga, dizendo que não é naquele momento que vão atrás dela. O Prota não quer nem saber, diz que tem que encontrá-la e não pode perder tempo. Andy aparece batendo pau na mesa e ele diz pra ele se acalmar e pergunta se ele está querendo morrer. O maluco quer ir pra um lugar extremamente perigoso sem um plano, sem conhecer o lugar e sem nada em mente. Ele acabou de descobrir os poderes, mas não sabe quais os seus limites e quais os pontos fracos. Andy termina dizendo que vai com ele, que ninguém pode ir numa zona proibida sozinho. Rudo quer saber como os arruaceiros conseguem ser givers. Andy explica que não tem nada a ver com ser bom ou ser mal, e sim como você trata o objeto. Segundo ele, muitas pessoas não gostam muito dos zeladores, e até o chamam de codependentes, já que eles têm uma tara por um único objeto. Isso é bem estranho mesmo. O Prota segue o conselho do Andy e tenta relaxar, mas o cara está lá deitado na cama, só pensando que queria catar um lixinho. Privacidade não existe ali. Do nada, Ryo chega arrebentando a porta do quarto, chamando ele para fazer um tour pela base. E lá vão eles. Ela vai apresentando tudo pro Prota, a academia, o refeitório, os banheiros e diz que está tudo meio que caindo aos pedaços, mas que é uma base bem completa. Ela pergunta o que ele costumava comer no paraíso. Rudo diz que geralmente era pão e sopa também. Ela pergunta se eles comiam doces e o Prota fica pensativo e diz que não, que doces era só para as pessoas ricas. A mocinha diz que ali tem. O Prota fica surpreso e de um jeito bem estranho ela repete de novo, dizendo que ali tem. E lá vai o Prota comer doces pela primeira vez na vida. Pela cara dele parece até que achou um tesouro escondido. Esses caras vivem bem, hein? Eles têm até giver especializados em culinária, conhecidos como provedores de comida. Andy alerta que doces são mais populares que drogas e que é preciso tomar cuidado para não viciar. O Prota, com muita calma e cuidado, escolhe um para provar. Meu amigo, parece que a alma do cara sai do corpo e volta. Ele não se contém e começa a devorar tudo. Ryo afirma que ele gostou mais do que ela imaginava e Annie diz que ele já viciou. O Prota não para de comer até que chega um moleque chupando chupeta bem estranha do lado dele. Com uma dor no coração e sem vontade nenhuma de compartilhar, ele dá um pirulito pro guri. Rudo fica bravo por o moleque sem ser a educação e pergunta qual é a do garoto mimado, como se ele também não fosse, né? O mala do Zankan está andando pelos corredores e escuta Andy conversando com o Ryo sobre o Rudo e quer saber o que o Virgão fez agora. Do nada, uma criatura estranha e redonda sai do quarto e Zankan já fica em choque, imaginando que alguma criatura estranha invadiu a base, mas logo ele percebe que era só o Rudo. Caramba! O Prota, que deve ter um metabolismo de milhões, já voltou ao normal. Ele está treinando com o Zankan, tentando transformar uma faca no seu utensílio personalíssimo, mas não está conseguindo. Nessa hora, a quinta série não perde tempo e já começa. Andy pergunta se ele viciou tanto nos doces a ponto de esquecer de usar os seus poderes. Já Ryo diz que ficou muito feliz dele conseguir voltar ao normal e andar novamente. O Mauricinho parece saber o que está acontecendo e afirma que se na superfície o Prota gostava tanto de consertar as coisas que eram descartadas, então ele precisa de alguma coisa do lixo ou de algum objeto que precisa ser consertado. Olha só, e não é que deu certo? Ele traz uma pilha de lixo pro Rudo escolher algum objeto. Os olhos do Prota brilham e ele escolhe uma peça e já transforma em um utensílio personalíssimo. Andy elogia o Zankan por essa descoberta e afirma que ele é um ótimo treinador. Zankan, que já não consegue esconder mais, fica todo alegre ao receber um elogio do líder. Rudo vai testando com vários objetos, transformando eles em armas, até que não aguenta e cai de costas com o nariz sangrando. Andy diz que já esperava por isso. Ele tem uma explicação e diz que as luvas do Prota são um objeto de extrema qualidade e o corpo acaba não suportando. Ele explica que quando você zela e cuida com muito carinho de um objeto, mais maduro ele fica. Ele chama isso de melhorar a sua qualidade. Andy continua dizendo que quanto mais qualidade, mais poder o utensílio possui. Por fim, ele diz que qualidade não é tudo, que experiência e sabedoria também são importantes. Zankan fica na dúvida se é só por conta da qualidade que as luvas
luvas possuem ou se porque ela pertence ao tal conjunto mencionado por Jabber. Rudo questiona se as suas luvas possuem tanta qualidade porque o seu utensílio acabou virando pó na luta contra o maluco das garras. Ryo imagina que não foi as luvas que quebrou o amuleto, e sim que quando o Rudo transforma o objeto, extraindo o máximo que ele pode oferecer, assim que o utensílio cumpre com o seu propósito, acaba tendo um fim. Endin concorda e menciona que provavelmente é assim mesmo que o poder dele funciona. O Prota fica meio que aliviado e a Ryo pergunta sobre as luvas, sobre o que o Jabber falou, delas fazerem parte de um conjunto. O Zé Ruela não sabe, questiona que talvez existam mais luvas iguais àquelas perdidas por aí. Mano, como assim? O Prota diz que ama tantas luvas, mas até agora não deu nenhum nome pra elas. Endin termina dizendo que ele vai ter que pensar em um nome pra elas. E o episódio chega ao fim com um vislumbre de quem é o chefe dos arruaceiros. Jabber chega com a sua parceira e o chefe tá lá falando umas paradas estranhas, de tudo que tem ali, as cidades, os zeladores, os utensílios personalíssimos, o conjunto do guardião, que ainda não sei do que se trata, e por fim o Rudo. Hein? E aí, gostou do episódio? Não esqueça do super like pra fortalecer, e se não é inscrito e gosta desse tipo de conteúdo, não perca tempo, se inscreve aí, afinal é de graça. O episódio começa com uma gemessão danada em um quarto, mas não é nada disso que você está pensando, é só o Rudo lavando as luvas dele que deviam estar podres. Mas ao sair do banheiro ele se depara com uma princesa em cima da sua cama, e claro que o Virgão já entra em choque. Ele pergunta o que ela está fazendo ali, ela conta que escutou gemidos, ficou preocupada e veio ver o que era. Sei. Ela conta que entrou pela janela e o Prota nem dá muita moral, afinal ele não consegue tirar o pensamento de que tem uma mulher em cima da sua cama. Haha, safadinho. Ryo pergunta sobre as cicatrizes e Rudo responde que quando está com as luvas, elas não doem tanto, por isso é bom lavá-las de vez em quando. E lá se foi embora a chance. Ryo diz que são bem feias e que não parecem queimaduras. Rudo diz que pra saber o que são, só perguntando pro merda do pai dele. A princesa diz que os pais trazem muitas coisas, tanto as coisas boas como ruins, e pra tristeza do Prota, volta pro quarto dela. Meu amigo, só tem doido nesse lugar. Os auxiliares estão observando um maluco que está ouvindo Metallica nas alturas, pintando alguma coisa que nem um doido. O Prota está com Endin falando com o chefe. Até a máscara completa do Prota ficar pronta, eles devem sair para fazer os preparativos preliminares. Rudo fica boiando e Endin explica que quando eles vão a uma zona proibida, eles devem usar máscaras, como a dele. Rudo se lembra dela da primeira vez que se viram. Rapaz, esses Givers estão muito frescos, hein? Os caras têm até artesão para fazer essas coisas. Deve ser o maluco que estava ouvindo rock pauleira. Arkan diz que antes deles irem à zona proibida, ele providenciou uma maracutaia, um feitiço de boa sorte. Parece que tem outro maluco que desenha isso, mas eles terão que ir para as cidades do grafite para conseguir essa macumba. A equipe que vai com eles chega e vão em peso. Vai os auxiliares de sempre, a Ryo, o Mala do Zanka e mais dois Givers, Delmon, o grandão, e o Tansin, o que sobrou. Delmon, o grandão, tem todos os parafusos a menos. Ele vai na direção do Prota e começa a gritar que nem um maluco, dizendo que ouviu a história dele e que o admira muito. Tansin diz pra não ligar pra ele, porque ele tem esse jeito de maluco, mas é uma boa pessoa. Endin fala pra ouvirem uma palavrinha do doidão. Zanka já se prepara colocando protetores de ouvido. Meu amigo, esse cara é bom em animar a galera, hein? E num minutinho todo mundo tá gritando junto com ele. O cara conseguiu fazer até o Prota entrar na onda. O bando de malucos estão indo em direção à cidade. Endin vai a milhão com o carro, quase derrubando dois coitados que estavam fazendo um grafite maneiro. Ele se desculpa e enfim a turma chega na cidade de Canvas Town, conhecido como a cidade do grafite. Rudo fica de boca aberta ao ver a cidade, ela é bem diferentona. Tenzin explica que a maioria das cidades grandes são assim, para proteger a população da desova do lixo que as pessoas jogam no paraíso. Dois coitados estão tentando entrar, mas não conseguem. Tem tipo uma barreira invisível na entrada impedindo eles de passar, mas quase infartam quando vem a equipe entrar tranquilamente, sem acontecer nada. Parece que o segredo é não estar pensando em nada que seja errado, e por último o Rudo passa tranquilamente. A cidade parece um gibi, é pintura pra todo lado. Andy explica que muita gente não curte a arte dos caras, por isso resolveram criar uma cidade dedicada à galera do grafite. O Prota pergunta se vieram ali ver arte, e Annie diz que não. Eles foram ali pra ver um Giver desenhista que mora naquela cidade. O poder dele é garantir proteção nas coisas que ele desenha. Rudo, pelo visto, não prestou atenção no que o Corvus estava falando, né? Andy tenta explicar usando de exemplo uma parede, que se o maluco do grafite desenhasse nela, colocando emoção e sentimento de proteção, ela ficaria protegida. Como os dois caras que não conseguiram passar, lá é uma maracutaia dele também. As paredes do lado de fora têm proteção contra aqueles que têm más intenções, não deixando eles passar. Parece que o utensílio personalíssimo desse cara é bem comum, não foi de uso exclusivo dele, mas sim passado de geração a geração. Do nada, enquanto fala, Andy se choca com o garoto, ele se desculpa, o menino enxuga as lágrimas e sai correndo. Andy fica todo
todo sem graça e Ryo, para piorar ainda mais a situação, diz que ele fez o menino chorar. Pra sorte dele aparece um homem, que é o prefeito da cidade. Oxe, como assim? Andy pergunta pro prefeito se ele sabe onde o Gob está, e o prefeito solta uma bomba, diz que ele faleceu pela manhã. Eita pega. Rudo começa a lembrar do cara na vez em que ele estava na base, fazendo seu grafite. O que aconteceu é que o maluco não se contentava em ficar desenhando só nas zonas seguras, e muitas vezes ia pra zona proibida para desenhar. O maluco ficava tão feliz desenhando que tirava a máscara várias vezes respirando o ar poluído do lugar, por isso acabou indo pra vala por causa da contaminação. O prefeito diz que sente muito por eles terem ido ali só para receber aquela notícia triste. Rudo, que mal conhecia o cara, fica todo emocionado. Tencent diz para ele não se abalar, que como ele havia dito, aquelas coisas são comuns na superfície. Esse cara é estranho, hein? O prefeito diz que o sucessor da magia dele já foi decidido. Quem escolhe é o utensílio personalíssimo, que é uma caneta, e a pessoa que herdar ela adquire os poderes de feiticeiro. Gob já deixou o herdeiro, e é o menino que o Andy entrombou, que na verdade é uma menina, e se chama Hamelin. O prefeito diz que para quem desenha, herdar aquela caneta é uma honra, mas ele está meio que com o pé atrás. Hamelin é muito jovem, e o feiticeiro é como a propaganda da cidade, ele tem medo de muita pressão cair sobre ela. Follow diz que algumas pessoas viram Giver rapidamente, que demora muito para transformar um objeto em utensílio personalíssimo, mas que tem gente que já tem predisposição a isso, e no fim ele acaba concordando com Zanka, que no final é tudo talento. Tencent não concorda e já enraba ele, que não tem nada a ver com talento, que herdar um utensílio é extremamente raro. Rudo olha para as luvas e deve imaginar que o mesmo aconteceu com ele. O prefeito diz que sente muito, mas que dessa vez vai levar um tempo para eles conseguirem o feitiço. Ele começa a falar sobre o Gob, de como ele estava feliz, e não consegue conter as lágrimas. Ele conta que não sabe desenhar muito bem, mas que decidiu virar prefeito da cidade para proteger todos aqueles desenhos. O clima de tristeza está chegando ao fim, já que não tem feitiço, a equipe vai voltar para a base. Andy vai falar com a garota, que não responde nada, e de repente a menina se levanta, suga o ranho do nariz e diz que chega, que acabou a deprê. Pega a caneta falando que é hora da festa e sai correndo. A galera vai atrás dela, a pirralha está no topo do prédio, ela diz que ficou muito triste e que é péssimo que o Gob tenha morrido, mas que ele não iria gostar de ver eles assim, então ela posiciona umas latas de spray e já vai estrear a sua caneta. Ela faz um símbolo e do nada as latas começam a estourar, como se fossem fogos de artifício. Foi uma bela atitude, a cidade que estava meio deprê acabou se alegrando com a homenagem da menina para o Gob. O prefeito diz pro Andy que vai levar um tempo até ele conseguir o feitiço, ele entende e diz que não tem problema. E o episódio chega ao fim com uma baita queima de fogos na cidade do grafite, e não é por causa do ano novo, mas sim porque o Giver dali morreu. Essa galera é maluca. Se ficou até aqui e gostou do episódio, peço que deixe seu like e se inscreva no canal para nos dar aquela baita força, e é de graça, né?